Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos, hoje é dia 18 de janeiro de 2021, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, e hoje nós vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica, já entrando em Atos, hoje capítulos 12 até o capítulo de número 15. Como essa semana nós vamos ter que terminar todo o livro de Atos, já que na semana que vem nós vamos começar com Gênesis, então nós vamos ler 2 capítulos a mais essa semana. Então hoje eu já fiz a leitura de 4 capítulos em vez de 3, já exatamente para a gente ganhando espaço aí para o final da semana. Bom, Atos de 12 até o capítulo 15, o tema do devocional de hoje é Estamos trazendo boas novas. E aí está entre aspas, porque é uma expressão do próprio apóstolo Paulo aos moradores da cidade de Listra. Vamos ler o texto? Atos, capítulo de número 14, verso de número 15. Então, Atos 14, 15 diz assim: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Eu vou explicar o contexto desse texto. Nós começamos já a narrar a saga evangelística do apóstolo Paulo. Aqui nós temos já a primeira viagem missionária de Paulo, e nesta primeira viagem missionária de Paulo, ele vai para uma cidade chamada Listra. E ao chegar nessa cidade chamada Listra, ele se depara com um paralítico. E, obviamente, direcionado pelo Espírito Santo, ele ora por esse paralítico que se recupera da sua paralisia. E aí, o que acontece? Quando as pessoas da cidade percebem que aquele paralítico foi curado, eles ficam impressionados. E aí eles falam, olha, os deuses estão entre nós. Porque como assim alguém é curado de uma paralisia? Isso não existe. Então nós estamos diante dos deuses, lembrando que ali a cultura helênica era muito forte e a mitologia grega era muito forte, além, óbvio, da mitologia romana também. Qual é o ponto? O ponto é que eles começaram então a adorar Paulo e Barnabé como se eles fossem deuses. E aí Paulo então interrompe ali aquela espécie de procissão e diz, olha, o texto que nós lemos aqui, olha, nós estamos aqui exatamente para que vocês abandonem esse tipo de coisa. Nós estamos trazendo para vocês boas novas para romper com essas práticas suas do passado, para deixar para trás essas práticas do passado. O que Paulo faz aqui nesse texto é ressaltar o aspecto de ruptura que existe no Evangelho e o poder que está envolvido no Evangelho para romper com essas trevas, para romper com essas práticas do passado. Eu me lembro de uma experiência quando eu comecei a estudar hoje desse devocional e lembrar de ruptura, aliás, e falar de ruptura, eu me lembrei de uma experiência que aconteceu comigo há alguns anos atrás, que eu estava nessas minhas viagens aí pelo interior, e aí já era tarde da noite, eu fui entrar em um posto de gasolina para abastecer e passei em cima de alguma coisa que rasgou o pneu do meu carro. Eu troquei o pneu ali, né, já tarde da noite, não havia um borracheiro, troquei o pneu e fui embora. Coloquei o step e fui embora. No outro dia, ao procurar um borracheiro, para ver se ele conseguia, né, remendar ali o meu pneu, de alguma forma, ele falou comigo o seguinte, olha, o rasgo foi tão grande que não há como remendar. Você vai ter que comprar um novo pneu. Por que eu estou dizendo e por que eu estou usando essa analogia aqui do rasgo tão profundo? É que o Evangelho, ele promove uma ruptura tal na nossa vida que não dá para remendar.
Nós precisamos de uma nova vida. Por isso que o Evangelho é este poder de Deus para nos dar esta nova vida. Porque a vida que tínhamos, as experiências e a forma como enxergávamos o mundo não encaixa mais nesse novo tipo de vida. Agora, quais são as rupturas que o Evangelho vai promover? Será que o Evangelho vai promover uma ruptura, por exemplo, só financeira? Ou só amorosa? Enfim, qual é a amplitude desta ruptura? Primeiro, o Evangelho ele exige uma ruptura com o pecado. Aqueles homens, eles queriam continuar com os mesmos hábitos de pecado do passado. Eles ouviram o Evangelho, mas eles gostariam ou eles achavam que poderiam administrar ou tentar promover uma união entre os hábitos que eles tinham e os novos hábitos do Evangelho. O Evangelho, ele exige novos hábitos. Ou o Evangelho, ele promove. Eu nem vou usar a palavra exige, ainda que eu tenha colocado aqui no nas minhas anotações, mas eu acho que a palavra melhor seria que promove, né? O Evangelho promove uma ruptura, ou o Evangelho promove novos hábitos. Para dar um exemplo, o cristão ele desenvolve novos hábitos de relacionamento. Por exemplo, no cristianismo, e o Evangelho é esse poder para o crente se relacionar com os outros, não buscando obter algo daquelas pessoas. Normalmente, a nossa vida no mundo, os relacionamentos, eles existem para nos fornecer alguma coisa. É muito comum você, no meio corporativo, por exemplo, você usar a expressão networking. Você ter relacionamentos com as pessoas para que elas possam te dar a oportunidade de abertura de negócios no futuro. O Evangelho, ele ensina uma forma de se relacionar completamente diferente. Onde você, na verdade, vai tentar entender como você pode promover a pessoa do seu relacionamento, como você pode contribuir para aquela pessoa do seu relacionamento. E isso muda completamente os relacionamentos. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem de relacionamentos que são, como nós, às vezes, as pessoas usam os termos tóxicos. O Evangelho é o poder de Deus para transformar esses relacionamentos. O Evangelho, ele muda hábitos de generosidade, por exemplo. O cristão não é mais generoso porque ele vai, com a sua generosidade, alcançar bênçãos. Ainda que existam bênçãos na generosidade. Mas o cristão não faz mais atos de generosidade para alcançar bênçãos. Não, ele faz exatamente porque as bênçãos o alcançou. O cristão, ele tem novos hábitos de lazer. Ele tem novos hábitos de saúde, por exemplo. Ele cuida do corpo, mas não como um ídolo. O corpo não é um ídolo para o cristão. O corpo é um bem que Deus deu para o cristão administrar. Então percebe que o Evangelho promove uma ruptura com os hábitos de pecado. Aqueles hábitos que fazemos naturalmente não podem ser feitos mais, ou o Evangelho vai nos incentivar, nos desafiar a novos hábitos em todas as áreas da nossa vida. Mas não é só isso. O Evangelho também exige ou promove uma ruptura mental. Aqueles homens da cidade de Listra, eles queriam continuar, ou eles tentaram continuar enxergando a criação da mesma maneira. Por isso que Paulo diz para eles o seguinte: olha, nós estamos aqui trazendo para você as coisas novas do Deus vivo que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: vocês vão precisar enxergar a criação, vocês vão precisar enxergar o mundo, vocês vão precisar enxergar a vida de forma diferente. O Evangelho ele promove essa ruptura mental. Essa luz do Evangelho entra na mente do homem e dissipa todas as trevas. Por exemplo, no Evangelho, quem ganha é quem perde. No Evangelho, quem ganha é quem perde. Isso é uma mudança mental. No Evangelho, o último
é o primeiro. É o oposto, é o inverso. No evangelho, o maior é o servo. Então percebe que o evangelho ele promove, ele desafia uma nova mentalidade. Então, a grande dificuldade que nós vamos enfrentar é se quisermos, depois de alcançados pelo evangelho, manter a mesma mentalidade. Nós vamos sentir que algo não está bom. E não está bom simplesmente por quê? Porque o evangelho está desafiando, promovendo em nós uma nova forma de enxergar o mundo. O mundo, ele já não é mais preto e branco, como as pessoas normalmente enxergam. Normalmente as pessoas veem o mundo preto e branco. É A e B. Mas, com o evangelho, as coisas tomam cor. E aquilo que muitas vezes para nós não tínhamos valor, agora passa a ter valor. E, em terceiro lugar, a forma de adoração que eles tinham antes. Eles queriam continuar adorando a Deus como se Deus fosse mais um dos deuses que eles adoravam lá na sua vida normal, no seu cotidiano normal. E o que Paulo diz é o seguinte, olha, não dá para ser assim. Não dá para confiar em Deus e confiar nos outros deuses ao mesmo tempo. E quando a gente fala de divindades ou idolatria, normalmente a nossa cabeça tem uma tendência a não dar muito valor para isso, porque a gente acha o seguinte, não, eu adoro Deus vivo, eu não adoro as divindades pagãs, quem adora as divindades pagãs é aquele povo distante, mas eu não, eu sou cristão, eu adoro Deus vivo. Contudo, nós esquecemos que a nossa sociedade, a humanidade, ela é, ou como Lutero dizia, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E esses deuses pagãos, eles estão sempre diante de nós. Um exemplo de um deus pagão que a gente muitas vezes não percebe é o dinheiro. O dinheiro ele tem poder, muitas vezes, de nos dominar. E eu não estou dizendo só quem tem dinheiro, porque eu estou falando, inclusive, de quem não tem. Como assim? Adorar outros deuses, em outras palavras, é confiar que aquele Deus vai suprir a nossa saciedade, a nossa necessidade de propósito. Então, muitas pessoas que não têm dinheiro, eles pensam o seguinte, o dia que eu tiver muito dinheiro, aí sim eu vou ser feliz. Então, se eu tiver um carro, se eu tiver uma casa, e não que ter um carro, uma casa seja errado, o ponto é não colocar a nossa confiança, não colocar a confiança do nosso coração nessas coisas. Então, muitas vezes adoramos divindades falsas. E o evangelho ele promove uma ruptura de divindades. Essas divindades elas estão estragadas para o cristão. O cristão verdadeiro, ele não consegue adorar o dinheiro, ele não consegue adorar o sexo, ele não consegue adorar o próprio corpo, ele não consegue adorar a saúde, ele não consegue adorar coisas boas, como a família, por exemplo. A família é uma bênção, mas ela não é a fonte de alegria, de propósito e de saciedade. Então, para resumir, qual é a moral da história? Lembrando lá, né, da analogia que eu fiz com a ruptura no pneu, o evangelho exige uma ruptura muito forte. O evangelho exige uma ruptura, ou o evangelho promove, né, vou mudar a palavra exige para promove, o evangelho promove uma ruptura tão grande, tão grande, tão grande na nossa vida, que nós ou a pessoa que é alcançada pelo evangelho não pode continuar mais a mesma. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de eu tenho duas opções em mente aqui, vou escolher uma delas. Não, o evangelho ele rasga a vida da pessoa de tal forma que literalmente aquela vida velha tem que ser jogada fora e uma nova vida precisa ser adquirida ou vivida. Talvez, e aqui eu estou usando talvez de forma irônica, né, sobre isso mesmo que o texto diz, mas para manter a ironia agora, talvez é isso que Paulo quis dizer quando ele disse que eis que tudo se fez novo, né, que nós agora somos novas criaturas. Por quê? Porque o evangelho rompeu de tal forma que não há como restaurar novamente. Bom, qual é o desafio então? Qual é a aplicação a partir desta moral da história de que nós somos tão rasgados que não há
como consertar mais, precisa de uma nova vida e é isso que o Evangelho promove. Bom, Deus rompeu as nossas trevas, então não dá para remendar, certo? Para de tentar remendar. Para de tentar reviver uma vida do passado que não pertence mais para você, você não vai conseguir. Ou, pior, né? Para de tentar juntar, assimilar, aliançar dois tipos de vida que não se falam mais, que não conversam mais entre si. Não dá para você tentar colocar um remendo aí nessa história. Você vai ter que começar do zero. Então, o Evangelho ele promove isso, ele desafia o crente a isso. E algumas vezes nós tentamos recapitular isso. E aqui, uma segunda aplicação aqui subjacente a essa, talvez seja o seguinte: muitas vezes as pessoas elas não estão dispostas a esse tipo de ruptura. Por isso que quando a pessoa ouve o Evangelho, ela não assimila o Evangelho da forma como deveria. E às vezes a gente está julgando essa pessoa. Não dá para julgá-la. Ela simplesmente não sofreu a ruptura que nós sofremos. Quem sofreu a ruptura do Evangelho, literalmente, né, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho, ele rompe de tal forma que não há como consertar. Certo? É uma nova vida. Vamos orar? Vamos colocar isso aí diante de Deus, vamos pedir ao Senhor que nos dê graça para viver desta forma, não é verdade? Se você puder, então, feche seus olhos aí um instante e vamos juntos buscar a Deus em oração por tudo isso que nós falamos aqui. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, nós queremos primeiro te agradecer por esta palavra, meu Pai. Obrigado, porque a tua palavra literalmente é lâmpada para os nossos pés, é direção para o nosso caminho. Nós podemos nos apoiar na tua palavra para caminharmos todos os dias. E pedimos, meu Deus, que o nosso coração seja tão impactado por esta verdade, de que o Evangelho rompe as nossas trevas, que não há como voltar para trás, não há como retroceder. Que o desejo do nosso coração de voltar atrás seja suplantado pelo poder de Deus, pelo teu poder, Senhor, que está envolvido no Evangelho. Nós oramos assim e o fazemos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.